Vamos começar então, pessoal? Vamos começar, lá. Né? Bom, nosso boa noite aí para todos os que estão conosco nessa segunda roda de conversas do coletivo Lula Casa Santista, um coletivo que está aberto aí ao público da região para a gente empurrar, incentivar, militar, agir em favor da candidatura e da eleição do Lula, nosso candidato que está indo aí com toda a força para essa eleição. Hoje o nosso tema vai ser sobre o Porto de Santos e eu tenho aqui dois ilustres debatedores, pessoas muito queridas de todas, né? O Douglas Martins, que foi nosso candidato a prefeito aí, muita força, Douglas, na sua trajetória, jornalista e advogado, estamos saudando aqui que hoje é dia dos jornalistas, né? Então, saudação especial. Professor, atualmente advogado do Setaporte, onde atua nas questões relativas aos trabalhadores do Porto. É mestre em Direito Processual e doutor em Filosofia. Foi secretário adjunto de Igualdade Racial da Presidência da República no mandato do presidente Lula. Bem-vindo, Douglas. E o Carriço, arquiteto e urbanista, meu colega de profissão, colega de faculdade, companheiro de muitas jornadas, doutorado na USP também, em arquitetura urbanismo, planejamento urbano e regional, né, Carriço? Assim como eu, na mesma área. É professor pesquisador na Unisantos, abordando questões territoriais da Baixada Santista, com enfoque uma área de estudo que ele tem, que é na relação porto-cidade. Como urbanista, atuou também na Prefeitura de Santos, formando políticas públicas para a cidade. Bem-vindo aí, Carriço. E eu, mediador, sou o Mauro, quem não me conhece, Maurício Kazufka, também sou arquiteto urbanista e também doutorado na FAO, na mesma área que o Carriço. Na faculdade, quando eu estava entrando, quando eu estava saindo, ele estava na metade da jornada, mas no doutorado, quando eu estava entrando, ele já estava saindo doutor. Então, vamos lá. O nosso tema, como já dito, de foco é o Porto de Santos hoje, nessa segunda roda de conversa. E como mediador aí, para colocar um pouquinho de calor aí nas nossas falas, né? Eu gostaria de iniciar essa roda de conversa focando no processo de concessão ou de privatização, como a gente queira falar, do Porto de Santos. Um processo esse que está é desse momento, ele está em pleno processo, está acontecendo, né? E que visa, se tiver sucesso, a concessão do Porto de Santos para a iniciativa privada. Então, eu gostaria de abordar questões de gestão e da relação porto-cidade, e vou colocar duas questões aqui. A primeira é a seguinte: considerando que a gestão do Porto de Santos está cada vez mais distante da cidade e com a possível concessão, este processo tende a se radicalizar, ou seja, a gestão ainda se afastar mais da cidade, qual o modelo de gestão que podemos propor ao Porto de Santos e um provável governo do Lula? Essa é a primeira questão. E a segunda é que está sendo divulgado nas audiências públicas, isso aí já saiu no jornal e tudo, não é segredo para ninguém, que com o processo de concessão pretende-se que o futuro concessionário aporte parte dos recursos em infraestruturas para a região, a principal delas, o túnel Santos-Guarujá, que, de qualquer forma, é uma reivindicação antiga de toda a região, né? Então, qual a contribuição que a gestão pública do Porto de Santos pode dar para a solução destas questões de infraestrutura, que são problemáticas tanto para a cidade quanto para o Porto? Quer dizer, no caso de não se ter a concessão, como que a gente pode entender que a gestão pública também pode apoiar esse tipo de iniciativa? Então, a ideia é que cada um de vocês possa discorrer durante 15 a 20 minutos. Depois a gente vai divulgar um link para que as pessoas possam também participar, mas o chat do YouTube está aberto aí para quem já quiser ir fazendo perguntas.
Então, pelo sobrenome do Carriço, que é com C em relação ao nome do Douglas, que é com D, o Carriço começa, então, por ordem alfabética. Legal. Um grande abraço, Mauro. Super legal poder estar participando desse programa mediado por você, pessoa muito querida, né? Como você mencionou na introdução aí, chapa de longos tempos, né? E também muito feliz de estar dividindo o espaço de reflexão super importante para a nossa militância aqui com o Douglas, né? Que também é um grande amigo e que tem sido parceiro de muitas lutas, né? Comigo, e é uma pessoa que eu tenho profunda admiração, né? Fui eleitor do Douglas, né, com muito orgulho na última eleição municipal, né, e pretendo repetir em breve, mas com outras finalidades, né. E saúdo a todas e todos que estiverem nos ouvindo aqui, né. Eu, como o Mauro, na minha rápida biografia explicou, eu sou da área de planejamento urbano e regional, né? Afinal de contas, o que um arquiteto e urbanista dessa área vai se enfiar a refletir sobre o Porto, né? Eu queria contar para vocês o seguinte: desde sempre, né, desde que eu comecei a trabalhar na prefeitura, lá na virada da década de 80 para a década de 90, o Porto sempre foi uma questão que eu deparei com ela, né, nas minhas atividades profissionais. E quando eu entrei no mundo acadêmico e comecei a refletir sobre o desenvolvimento da nossa Baixada, enfim, os problemas da nossa região, ficou muito escancarado que o Porto era uma questão central, que se eu não conseguisse decifrar minimamente o funcionamento do setor, a lógica do setor, né, as questões de cunho territorial, que eram, né, na época as que mais me interessavam, jamais eu ia conseguir entendê-las, né? Então eu como não sou portuário, não tinha parentes portuários e tal, eu tive uma longa trajetória e confesso para vocês que eu não sou um profundo conhecedor do Porto, né? Nós temos companheiras e companheiros de sobra aqui no nosso partido, aqui na Baixada, que dominam esse assunto muito mais do que eu. Eu acho que a contribuição que eu posso dar aqui, gente, é justamente no campo do meu trabalho. E, ultimamente, eu venho me interessando muito sobre o vínculo entre a questão macroeconômica, a geopolítica e os desdobramentos disso para a nossa região, para a nossa cidade de Santos e para as outras cidades, especialmente Guarujá e Cubatão, que compartilham, né, minimamente o funcionamento do Porto, as principais decisões estratégicas de investimento, enfim, e de gestão do Porto. E nós estamos assistindo agora um processo que é típico dessa dificuldade, só que assim, ele é típico, mas ele amplia, né, potencialmente essa dificuldade, porque o que está se colocando agora não é mais o que se colocava no começo da década de 90, né, que era o projeto de modernização, entre aspas, do Porto, né, que nós temos já muito acúmulo de crítica e de discussão e até pesquisas fantásticas. Aliás, eu queria aproveitar o espaço aqui para render uma profunda homenagem ao nosso companheiro Pascoal Vaz, né, que nos deixou na semana retrasada, que é coautor, né, junto com o saudoso Zé Rodrigues e com o Alcindo Gonçalves, para mim, daquele que foi o melhor estudo sobre a questão do trabalho no Porto de Santos já realizado, né, que foi um estudo que foi divulgado no final da década de 90, começo da década de 2000, que fez um balanço de quase uma década de modernização portuária, né? Quase uma década de incidência da lei de modernização dos portos, que é de 93. E eu não vou ficar aqui
citando números, que eu não sou jornalista econômico nem nada, mas assim, a grande conclusão que se chegou desse estudo é que o porto se modernizou, sim, do ponto de vista tecnológico, mas desempregou muita gente, né? E os empregos, eles, mesmo contando com os empregos criados posteriormente nos terminais privados, né, porque a gente já tinha algumas concessões antes de 93, mas eram muito poucas, e depois o padrão passou a ser de concessões, né? A Codesp se retirou totalmente, né, da operação portuária e assumiu um papel de administradora, né, de gestora. Mesmo contando os empregos que foram criados nos terminais privados, né, houve um processo impressionante de aumento da produtividade do trabalho. Porém, de renda familiar advinda do trabalho, houve um declínio também impressionante. E de número de trabalhadores também. Até porque, quando você inventa uma novidade como essa, né, e é o que está para acontecer se a gente não tomar alguma atitude nesse atual momento, em outros patamares e tal, normalmente aquela massa de trabalhadores que é desempregada, ela não consegue se reempregar, né, no novo modelo de empresa que se estabelece naquele espaço territorial. E foi o que aconteceu com milhares de companheiras e companheiros, né, naquela época, né, que perderam os seus postos e tiveram que se virar nos 30 para sobreviver, né? Muitos tiveram a sua vida pessoal destruída com esse processo, né? Claro, muita gente nova veio, se empregou e tal, mas assim, o que me impressiona nesses processos de transformação é a total ausência de cuidado, né, de quem deveria zelar pela qualidade de vida da população, e no caso, eu estou falando do governo federal, que é o dono, né, da gestão portuária, no caso de Santos, a total ausência de cuidado com o futuro, né, dos trabalhadores, das trabalhadoras, das famílias da região. Então, aos poucos, essa questão territorial, né, as questões que mais me chamaram a atenção, que são os conflitos urbanos, da relação porto-cidade, a questão dos acidentes reiteradas vezes, né, anunciados e repetidas vezes acontecidos, a questão dos congestionamentos, a questão dos impactos ambientais, o conflito enorme de uso do solo que existe nos bairros da franja do porto com o porto propriamente dito dos dois lados do canal, enfim, todas as questões que eram óbvias e me afligiam foram dando espaço cada vez mais por uma preocupação que é basilar, que antecede a isso, sabe? Que é a relação da nossa sociedade local com esse paquiderme que está instalado no nosso canal, né? Que me parece cada vez mais desvinculada, né? E assim, como pesquisador, eu estou tentando cada vez mais desvendar essa esfinge aí, enfim, e com uma dificuldade imensa, né? O Douglas, que milita nessa área, ele deve saber muito mais que eu. Para você arrancar uma informação estratégica de Ogmo, de ANTAC, né, ou mesmo do Ministério da Infraestrutura, você tem que suar e muitas vezes você não consegue, né? Por exemplo, eu tenho tentado atualizar o número de trabalhadores cadastrados no Ogmo e não estou conseguindo, eles não me respondem e solenemente me ignoram e tal. Quer dizer, eu estou com dados já defasados de pesquisas de outros pesquisadores e tal. Assim, é um setor extremamente difícil, né, de penetrar e obter informações. Já começa daí. E quando a coisa é difícil de soltar informações, e é pública, porque é um porto público, a gente já começa a desconfiar bastante, né? Bom, para concluir, né, o que vem aí, o que tem de novo, né,
nesse processo. O que tem de novo é um aceno para uma transformação muito mais radical, ou seja, agora a autoridade portuária vai se retirar da gestão, né? O poder público vai se retirar da gestão da autoridade portuária e vai conceder esse papel de gestor para iniciativa privada, provavelmente para investidores que a gente não sabe bem aonde eles moram, né? Por exemplo, lá a Codesa, lá em Vitória, foi arrematada por uma empresa com capital aberto na bolsa, com investidores de um fundo que sabe-se lá de que planeta que são os investidores, né? Quer dizer, as pessoas que vão tomar as decisões estratégicas sobre o futuro do Porto de Vitória não tem muitas vezes, mais provável que não tenham nenhuma proximidade territorial com o Porto propriamente dito, e muito provavelmente que a maioria dos investidores nunca na vida tenham ido a Vitória e não irão a Vitória. Portanto, tomar uma decisão radical que vai ferrar com a maioria das pessoas que vivem na região, né, e com os trabalhadores do Porto, é uma coisa mais simples. Quando você não vê de perto o sofrimento das pessoas, né, fica mais fácil você tomar uma decisão fria baseada em lucros, baseada em metas e tal. Essa é uma das questões que mais me preocupa nesse processo. Agora, fora isso, é que o processo mais clássico de funcionamento de Porto mundo afora, que é o do landlord, né, isso parece que o governo está ignorando radicalmente, né? Quer dizer, não está satisfeito com com esse papel de landlord da autoridade portuária e quer adotar um modelo que tem em pouquíssimos portos ao redor do mundo, né? A coisa está de tal sorte que os atores mais influentes desse processo, que são as empresas que operam, né, o porto e tal, estão com o pé super atrás. Só não escancaram o desagrado e a desconfiança, porque tem toda uma questão também ideológica, né, que eles não querem envolver. Nós estamos em momento de pré-eleitoral, né, e quanto mais críticas o governo sofrer agora, mais difícil vai ficar lá na frente, né, consertar os danos decorrentes das críticas, e está todo mundo meio pisando em ovos, mas aqui e ali a gente escuta que os próprios operadores, os próprios agentes aí da parte do capital no Porto não estão convencidas de que esse é o melhor caminho e não estão satisfeitas. Bom, e aí entra o ator mais importante do que nos diz respeito, que é o empregador, o empregado, o trabalhador, né, ou o autônomo, né, o estivador, enfim. Qual é o canal que essa massa de trabalhadores, né, que já foi afetada por processos da década de 90, da década de 2000, qual que é o canal que esse pessoal tem para ser ouvido, né? Como é que eles podem participar desse processo decisório? Eu só vejo uma saída, gente, né? Eu só vejo uma saída, elegendo Lula agora em outubro, né? E a gente cerrar fileiras para impedir que essa barbaridade ocorra antes da virada do ano, né? Contando possivelmente com a parceria de setores do capital que evidentemente estão se sentindo inseguras, com toda a razão, porque eu até compartilhei com vocês uma coluna recente do Fred Bussinger, né, que ele escreveu no Jornal da Tribuna, uma coisa de um mês atrás, que ele escancara em números, né, coisas suspeitíssimas desse edital, né, está sobre consulta pública e tal, né. O Fred é insuspeito, ele é um cara que tem já foi presidente da Codesp, ele tem um trânsito excelente do setor empresarial e tal, e é um cara muito sério. Eu gosto muito de ler as coisas que ele escreve, né? E, gente, ele destrinchou o modelo, né? E ele lança questões que eu não vi até agora ninguém responder, né? O ex-ministro aí que saiu, compatibilizou para se candidatar aí a governador do estado, até agora não rebateu uma das críticas que o Fred Bussinger escreveu naquele artigo,
né? Resumindo, gente, porque eu prometi que não ia citar números, resumindo, assim, o que ele escancara na leitura dele é que esse modelo é uma imensa colher de chá para a concessionária que ia acabar arrematando, né, essa administração portuária, com uma contrapartida pífia, que a maior parte dela é de manutenção, de coisas assim. E o tal do túnel, que é a cenourinha aí, né, o suposto atrativo, gente, o tal do túnel nesse modelo previsto, o investimento se recupera com a tarifa, ou seja, com o pedágio. Se você recupera investimento com pedágio, por que mesmo que a gente precisa de vincular o túnel a um processo de desestatização? Vamos falar em privatização, né? Deixar de tucanar a expressão, porque no português mesmo, o que eles querem é privatizar radicalmente o porto, né? Então, está colocado sobre a mesa várias questões, né, que estão afligindo a massa mais importante e maior, né, que são a razão de vida do nosso partido, né, que são os trabalhadores. Essa massa não tem canal, né, os canais estão fechados para que ela participe, né, e eu acho que a nossa tarefa maior, eu acho que é cavar espaço para essa participação. E nesse aspecto eu tenho confiança total no companheiro Lula, porque eu acho que ele personaliza esse espaço, né? Então, encerro assim a minha avaliação aí preliminar sobre o processo. Bom, Mauro, tudo bem? Você tá mutado. Verdade, eu estava no mudo aqui. Então, muito bom, Carriço, pela segunda vez, colocou muito bem as questões e levantou a bola aí para o Douglas agora dar a cortada. Então, a palavra está contigo, Douglas. Tá, legal. Bom, em primeiro lugar, eu também quero agradecer, né, a Casa Santista, esse projeto que reúne, né, várias pessoas em função de articular junto à sociedade a importância dessas eleições, a importância da gente votar no Lula, a importância da gente se empenhar e organizar, na medida do possível, nossos círculos de influência, a sociedade, para que a gente se engaje num projeto coletivo de reverter esse quadro que a gente tem hoje. Então, agradeço imensamente essa oportunidade. Também é muito legal estar aqui com o Carriço, né? A gente conversa muito o tempo todo sobre várias coisas, sempre envolvendo essa questão da cidade. O Carriço é um importante estudioso das questões urbanas aqui e atua também nessa área e propõe. Então é um privilégio a gente dividir aqui esse espaço para a gente conversar sobre esse assunto. Mauro, eu gostaria de começar saudar também aqueles que estão nos acompanhando aqui, né? A gente está se vendo aqui, mas a gente tem, né, vários que são muitos, viu, Douglas? Nós estamos com uma audiência boa aí. Então, pronto, quero falar com essa audiência aí, né? Dar o meu boa noite e agradecer também, né, que a essa audiência, essa oportunidade. Então, Mauro, eu acho que a colocação inicial do Carriço é fundamental para a gente entender o que está acontecendo no Porto de Santos hoje, né? Porque o Carriço começou dizendo que ele se interessa, né, pela essa relação entre geopolítica, né, e os desdobramentos dessa geopolítica, desses movimentos da nossa região, e falando especificamente na área portuária, penso que é uma característica desse momento que a gente está vivendo, o predomínio do agronegócio no Porto de Santos. Né? Não dá para entender o que está acontecendo no Porto de Santos se a gente não entender a reprimarização da economia, se a gente não entender todo um aparelhamento dentro do Ministério da Infraestrutura para privilegiar, né, o agronegócio. Então, isso vai dar uma característica, uma simplificação que até é muito rústica, mas que é válida,
de que o nosso porto tende a migrar da vocação histórica que ele tem, né, de um porto com diversidade de carga e de movimentação de carga de alto valor agregado, para um porto muito parecido com o da primeira fase, né, movimentação de carga que é de baixo valor agregado, ou seja, próprio da economia reprimarizada, que são os granéis. E isso explica um pouco por que está havendo a concentração de granéis na ponta da praia, né, e a alocação da movimentação do espaço, né, para a movimentação de contêiner para o fundo do canal, ali no Saboó, etc. Então, o primeiro questionamento que a gente tem que fazer é se isso é coerente. Em 2006, se aprovou um PDZ que propunha, aliás, um projeto de discussão que depois voltou a ser aprofundado numa agenda para o Porto, se não me engano, em 2012, que envolvia as universidades aqui da região e o próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento, que propunha uma outra configuração para o Porto, que é ao contrário dessa. Hein? Deixava a movimentação de contêineres para a ponta da praia, por critérios de proteção ambiental, né? E remetia essa movimentação de fertilizantes para o fundo do canal ou para o outro lado, para a margem esquerda. Então, a primeira explicação que a gente tem que tentar entender, né, tentar fazer é por que isso aconteceu? Por que havia uma discussão há 10 anos atrás de que o porto deveria se desenvolver com a movimentação de contêineres na ponta da praia e a movimentação de granéis para o fundo, e agora se inverteu? E quais são as consequências disso? Então, é por isso que é importante essa colocação do Carriço sobre geopolítica, porque isso tem a ver com geopolítica. Isso tem a ver com o predomínio do agronegócio, do setor exportador de grãos, aqui no Porto de Santos, uma tentativa de transformar esse porto numa espécie de silos desse Brasil central, que isso reúne, né, o estado de São Paulo, o oeste, o norte do estado de São Paulo, Goiás, sul de Goiás, também o oeste de Minas, enfim, essa região que tem grandes latifúndios, importadores de soja, e que estão escoando por aqui. Então, essa é a primeira nota que me parece importante. Isso aconteceu com uma apresentação de um plano de desenvolvimento e zoneamento. Portanto, a reorientação veio através de um PDZ, Plano de Desenvolvimento e Zoneamento para o Porto. Esse PDZ, já obedecendo essa regra, ele entra em discussão ali em 2019, né? E ele vai ser aprovado. Tem um período anterior a essa discussão, mas ele vai ser aprovado em julho de 2020, o ano passado. E nesse momento em que ele foi aprovado, ele já encontrou grande resistência, pelo menos dos trabalhadores, e aqui eu destaco a atuação do Setaporte, que vem debatendo esse assunto desde que ele entrou na cena, e do próprio presidente do Setaporte, que também é vereador aqui nessa cidade, o Chico Nogueira, que pautou várias audiências públicas, vem pautando várias audiências públicas para discutir essa questão, e o acervo que a gente tem sobre esse debate se deve em muito a essas audiências públicas provocadas na Câmara, que estão todas registradas lá, e eu convido aqui a nossa audiência a visitar essas audiências, porque ele tem informações preciosas sobre o que está acontecendo e o que está sendo ocultado, que me parece importante que a gente diga aqui. Então, esse plano de desenvolvimento e zoneamento, com essa característica de granéis na frente e contêineres no fundo, ele traz consequências sérias para a cidade. Se a gente pensar aqui na margem direita do Porto de Santos, ou seja, a Parque de Santos, a gente vem nos bairros, né, da Ponta da Praia, Aparecida, Outeirinhos, Macuco, Paquetá, até chegar no centro, Valongo. Então, todos esses bairros são bairros que fazem divisa com o Porto e que sofrem influência daquilo que o Porto decidir fazer lá dentro. Porque, embora haja um muro, né, as consequências não ficam dentro do muro, né? Elas pegam a cidade inteira. Então,
nesse modelo que se propôs, que é de um porto graneleiro, a gente pode dizer que o porto está concebido para armazenar granéis na entrada do canal e ele vai sofrer uma reformulação estrutural para servir a isso, começando pela malha ferroviária do próprio porto. E aí nós temos um problema. Em função disso, se estendeu uma nova linha férrea que passa pela parte central do porto, e aquela parte que é patrimônio, na verdade ela é patrimônio cultural, protegido por lei, mas ela também é patrimônio arquitetônico e histórico, o Cais do Valongo, que até antes desse PDZ era considerável inoperacional, né? Não servia às operações portuárias, mas por esse PDZ vai voltar a servir e vai ter consequências. O que se fazia, o que se fez agora, né? Se ativou uma linha que passa pela frente desses armazéns para chegar até mais ou menos ali onde tem o embarque, o terminal de passageiros. E ali, naquela área, tem um pátio de movimentação de contêineres que emprega mais ou menos 1.300 pessoas e que vai sair dali por esse PDZ. Então você tem a insegurança de cara, né, para esses trabalhadores. Porque, embora eles prometam 60 mil empregos, não se sabe quando, nem como, nem qual a forma especificamente, não há nenhum dado concreto que garanta essa promessa. Efetivamente, se for aplicado esse PDZ, o primeiro passo é desempregar aqueles trabalhadores que estão nesse local, para transformar aquele pátio numa área de manobra ferroviária. Por quê? Porque a mesma composição que leva grãos volta trazendo fertilizantes. Porque, Mauro, e você que está nos acompanhando aqui, o Brasil é um dos primeiros do mundo em exportação de grãos, particularmente de soja, etc. Tem destaque, né, na geopolítica, né, nesse insumo. Mas ele precisa de 70% de importação de fertilizantes para fazer rodar essa máquina. O que já mostra a necessidade de um governo, né, que tem uma visão estratégica e um planejamento, porque isso é uma fragilidade enorme. A gente está vendo isso agora pela guerra da Ucrânia e pelo cerco que os Estados Unidos estão promovendo à Rússia, que é um dos exportadores importantes de fertilizantes do Brasil. Mas esse não é o único problema de falha de planejamento geoestratégico aqui no nosso porto. É que esse tipo de movimentação de carga vai forçar a construção de um mega terminal de fertilizantes naquela área. E esse mega terminal de fertilizantes, e isso é um problema, ele vai armazenar e movimentar em granel um nitrato de amônio, que é um elemento químico que entra na composição de fertilizantes, mas de alta combustão. Ele explode a 170 graus centígrados. E ele foi o responsável por aquele acidente pavoroso que a gente viu no porto de Beirute. Lá, é verdade, esse elemento estava armazenado há alguns anos. Aqui ele não vai ficar armazenado, ele vai ser movimentado. Mas isso não elimina totalmente o risco de um acidente. Diminui bastante, mas não elimina. Nós não sabemos quais são as formas, os procedimentos e as cautelas com que isso vai ser feito. Mas nós sabemos que o mundo inteiro recomenda que não se faça movimentação desse tipo de carga onde há aglomerado urbano. E nós vamos fazer no maior porto do país, na frente de uma área altamente populosa. Portanto, as pessoas dali estão correndo risco, mas a região inteira, porque o raio de destruição é no mínimo de 10 quilômetros, caso haja um acidente nas proporções do que houve lá em Beirute.
Só que lá se movimentava 2.750 toneladas. Foi isso que causou o acidente lá. Aqui nós vamos movimentar 15.000 toneladas por dia de nitrato de amônio. Só esses números já ensejariam um debate muito responsável, cauteloso, sobre essa formatação que está dando por Porto de Santos, mas nós não estamos fazendo esse debate. Então, a consequência, só nesse tópico, eu não vou ficar muito nele, porque não dá tempo de aprofundar muito, mas alinhar algumas coisas que essas audiências públicas já demonstraram. Primeiro, não existe plano de contingência caso haja um acidente dessas proporções aqui, porque a onda de choque, né, no caso desse elemento químico, viaja a 2.720 metros por segundo. Antes de você avisar, você já morreu, porque o som é mais lento do que a viagem desse elemento químico, né? Então não tem plano de evacuação possível. Só isso já recomendaria um debate mais cauteloso sobre esse assunto. Mas esse não é o único problema. Como o transporte desse elemento químico é a granel, ele também pode ter outros danos ao ser transportado, porque ele tem efeitos toxicológicos por conta da emissão de uma espécie de gás, né, quando ele é movimentado na atmosfera, e ele também é carcinogênico e ele é teratogênico, que quer dizer o seguinte: se houver um derramamento desse elemento químico, por águas da chuva, ele entra, por exemplo, no sistema pluvial, ele leva esses males todos para onde ele for. E aí nós não temos nenhuma notícia de um plano de contingenciamento para isso. Então ele representa um risco aqui para o complexo ambiental nosso, né? Essa hipótese de derramamento e transbordamento coloca em risco toda a região. Bom, eu quis exemplificar aqui, de maneira mais enfática, o que esse mega terminal pode causar, porque existe também uma ignorância profunda sobre o que é isso que está sendo trazido com esse PDZ para cá. Agora, indo em frente, esse plano de desenvolvimento e zoneamento, ele precedeu isso que nós estamos chamando de desestatização da autoridade portuária. Ele preparou, de certa maneira, essa desestatização. E aí é importante explicar o que é isso. O que é desestatização da autoridade portuária? Porque a operação do porto já está privatizada. Então nós vamos privatizar exatamente o quê? Nós vamos privatizar a gestão sobre o porto. E nós vamos utilizar esse sistema de privatização no maior porto do país. O que significaria privatizar a gestão? Aqui cabe só uma palavra sobre como funciona esse modelo de gestão entre nós, do porto. Porque ele funciona num planejamento segmentado. O Porto de Santos, o resultado do Porto de Santos não decorre de um planejamento daqui de Santos. Tem um Plano Nacional de Logística Portuária, que é tocado pelo Ministério, agora o Ministério da Infraestrutura, portanto, uma discussão lá em Brasília. Ele tem que se adaptar a esse plano. O que ele pode fazer é um PDZ local, um Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Local, mas tem que conversar com esse plano feito lá em Brasília. Senão ele não é válido. E os processos dentro desse mundo, não é isso que se faz, e a gente aprende isso nessas audiências públicas. Há uma descentralização desse processo, com a gestão local e também tripartite, com uma presença importante na comunidade portuária, gestores locais, etc. Nós não temos isso.
aqui. Nós temos essa concentração. E da forma como está se fazendo aqui, não há diálogo com a cidade. E aí, aqui, para encerrar, eu quero exemplificar por que não há diálogo com a cidade. Toda aquela área do Cais do Valongo, a qual me referi, que é protegida, ela foi objeto de um termo de ajustamento de conduta, diante da degradação que estava acontecendo, entre a própria autoridade portuária e o Ministério Público. Esse termo de ajustamento de conduta nunca foi executado. E aí todo mundo sabe que se você assina um TAC e não executa, bom, aí vem a execução do TAC e isso vai ser feito à força e você vai pagar, inclusive, uma multa. Mas isso não aconteceu. Por conta do PDZ e por conta da desestatização do porto, essa informação foi escondida, ela foi ocultada da sociedade. Não entrou no rol de documentos para que a sociedade examinasse e contribuísse. Isso não está lá. Aliás, isso hoje é objeto de uma negociação entre essa autoridade portuária e o Ministério Público para substituir esse TAC. Então, a gente está botando para leiloar a autoridade portuária sem saber exatamente quais são os termos em que vai ou se vão acontecer mudanças em termos de preservação ali na área central do porto. A gente não sabe. Tá bom. Essa consulta está andando e o leilão em novembro vai chegar e a gente não sabe o que vai ser feito. E não é uma área pequena, é o armazém 1 a 9 do porto. Ao mesmo tempo, o que se diz, as notícias que a gente tem, é que vai haver a transferência para o centro da cidade, ali para o armazém 1, do embarque e desembarque de cruzeiros. Embarque e desembarque de cruzeiros movimenta nessa cidade, de novembro a abril, mais ou menos, 700 mil pessoas. Qual é a medição do impacto, né, de vizinhança, ambiental, que vai ter que ser feita dragagem ali no canal para isso? Né? Em que estágio está isso? Quanto vai custar isso? Como é que isso vai ser feito? A gente não sabe. Porque isso também está nesse TAC que foi ocultado e que prevê essa mudança, que é de alto impacto no centro de Santos. Então, na verdade, nós não temos, em conclusão, uma alteração no modelo de gestão que é hipercentralizado em Brasília. Nós temos o repasse para uma dessas composições da iniciativa privada, que a gente não sabe, o Carriço disse se é nacional, se vai ser fora daqui, mas que vai fazer a gestão administrativa do porto. A gente também não sabe em que termos essa gestão vai ser feita. A gente tem uma promessa de um túnel que não tem utilidade operacional para o porto, segundo a própria autoridade, seria um benefício para a cidade, mas que, de saída, ele não vai custar, e o Singer explicou isso muito bem, né, para aquele que vier assumir essa concessão, porque o fluxo de caixa e o dinheiro que já existe corresponde exatamente ao primeiro aporte de recurso que seria necessário para essa empresa que vai se criar, que é a empresa Túnel de Santos S.A., Túnel do Porto S.A. Então, há muitas inconsistências, interrogações, indefinições sobre esta desestatização, há muitos riscos no PDZ e nenhuma participação da comunidade local nesse processo. Nós vamos continuar tendo um porto na cidade, mas a cidade não esteve, não está, e por essa perspectiva não estará no porto. Muito bem, muito bom, Douglas. Primeiro eu quero deixar aqui um recado para todos, o pessoal que participa do coletivo do Lula Casa Santista, que lá no nosso chat, no nosso WhatsApp, tem um link aí para o debate que vai se seguir a esse momento. E antes de a gente seguir para esse próximo momento,
eu vou passar aqui um desafio de 3 minutos para cada um, no máximo 5. A gente criticou bastante o modelo de gestão atual, já que essa concessão ainda não foi feita, nós estamos criticando o que temos hoje e o que tivemos nos últimos aí anos, né? Desde esse PDZ, que alterou toda a lógica do porto, etc. Quer dizer, nós estamos vivendo um modelo de gestão em que a cidade e o porto estão de costas. E a gente tende a ir para um modelo de gestão que, além de estar de costas, vai ficar a 300 metros de distância um do outro, né? Então, o desafio que eu passo é: qual é o modelo de gestão que nós desejamos, né? E nós, tendo a felicidade do nosso presidente passar a ser o Lula, o que a gente vai pedir, o que a gente vai brigar pelo novo modelo de gestão em que a cidade e o porto voltem a se abraçar. Então, aí, 3 a 5 minutos para cada um, o Carriço pode começar. Bem, eu acho que a gente construir uma alternativa a esse modelo que está posto aí é uma questão central, né? Ninguém se candidata, muito menos a um posto que é o mais importante da República, sem ter uma alternativa. E eu acredito em construções coletivas. Se eu não acreditasse em construções coletivas, eu não estaria nesse partido, né? E mais, eu acho que o histórico de como a gestão do porto se constituiu, né, desde o início, lá no final do século XIX, até o presente, né, nos ofereceu poucos momentos de construção coletiva, na verdade, né? O próprio projeto de criação do Porto de Santos, o Porto Organizado e tal, é um projeto que atendia lógicas empresariais e tal, que contou com todo o apoio do Império. Até hoje ninguém sabe direito de onde veio o dinheiro, né, para construir o nosso porto, né? Ao longo de todo o século XX, o nosso porto ele foi uma plataforma essencial para o processo de industrialização brasileira, empregou milhares de pessoas, mas também desempregou milhares de pessoas, né? Só que no passado, os sindicatos eles tinham muito maior peso, né, político, nas discussões, né? E estou me referindo principalmente ao período já do porto estatizado, né? Nós tínhamos, por exemplo, um conselho de autoridade portuária, né? Que tinha uma participação importante de atores locais, né? Esse modelo, eu acho que existe já, eu acho que uma autocrítica consolidada dentro do próprio partido, né? Ele foi colocado em xeque no início da década passada, quando durante o governo Dilma houve em 2012, né? Houve a mudança, a nova mudança da lei, e houve uma centralização das decisões e o CAP perdeu muito né, desse caráter de representação da comunidade local. Só que em nenhum momento da história, para falar a verdade, gente, essas pessoas que o Douglas, na sua brilhante exposição, né, serão as mais afetadas, né, tiveram alguma oportunidade de participar dessas decisões, né? Então, eu acredito num modelo democrático de construção de uma autoridade portuária. Eu acho que é possível você preservar o peso importante dos empresários. Eu acho que é estratégico você preservar o peso dos empresários locais também. É preciso abrir um espaço importante para os trabalhadores nas decisões do porto, e é preciso você construir canais de interlocução com a comunidade. Não é mais possível, né, que as decisões de zoneamento do porto elas afetem radicalmente as diretrizes de desenvolvimento urbano do município. Por exemplo, o PDZ, que o Douglas falou bastante, ele é radicalmente contra o plano diretor da cidade de Santos, ele é radicalmente contra o que está no plano diretor do Guarujá, né? Enfim, só para citar um exemplo muito recente, esse leilão aí que o ex-ministro, né, ficou
radiante, de ter sido o último ato dele antes de sair do governo, do terminal gigantesco do Paquetá, o que pouca gente fala é que esse leilão vai ser a pá de cal em qualquer possibilidade de renovação urbana do município, no Paquetá e na Vila Nova. Porque nenhum incorporador imobiliário vai querer incorporar naquelas quadras, que são quadras com uma quantidade imensa de imóveis desocupados, né, que poderiam ser objeto de um programa de renovação. A prefeitura vem tentando isso há muitos anos. Não interessa aqui entrar em crítica porque isso não aconteceu, né? O importante é entender, gente, que o que faz as famílias decidirem onde vão morar além do valor dos imóveis, é a qualidade de vida do setor urbano que elas vão morar, né? Quem que vai querer comprar um apartamento no Paquetá do lado do Paquiderme que vai se instalar lá agora, dessa empresa chinesa, né? Que é uma sociedade anônima, também que tem investidores, né? Portanto, eu acredito no modelo coletivo e que tenha um grande peso local. Eu acho que o modelo que vigorava principalmente na década de 2000, com o CAP, era um modelo interessante, né? Que eu acho que pode ser aprimorado para aumentar o peso dos trabalhadores e para aumentar o peso da população local. Muito bom. Douglas? Estou com carriço nisso, porque no mundo inteiro o que se discute é a descentralização, mas com uma nota importante, que é da autonomização do porto, um grau de autonomização do porto. E aqui nós estamos nesse quesito, né, no nível 0, nenhuma autonomização. Isso, veja, não precisa ser um alto especialista no assunto para você entender por que tem que ser isso. Qualquer atividade econômica de grande impacto numa cidade já entra no orçamento da cidade com os royalties. É assim com o petróleo, é assim com qualquer atividade econômica. Imagine aqui, né, que você vai ter num complexo portuário, como está se querendo fazer, está se querendo fundear aqui, um navio gasômetro. Se enterrou no canal do estuário, né, uma cava com elementos químicos subaquáticos. Agora vai se botar no porto, né, um mega terminal, se quer fazer isso, né, a gente espera que isso não aconteça, mas se quer fazer isso, que vai movimentar a carga de nitrato de amônio. Lá na ponta da praia, com a intensificação dos granéis, há uma discussão sobre o controle dos poluentes na atmosfera. Eu estou aqui citando vários elementos que interferem, e no caso aqui na pauta, negativamente na cidade. E a cidade não pode discutir. Não tem poder de resolver isso. O modelo como o que a gente tem hoje é um modelo flagrantemente violador do Pacto Federativo. Ele subordina a cidade à União, mais especificamente a uma empresa da União. É bem pior, né? Porque está escrito na Constituição que os entes federativos têm autonomia de gestão, inclusive para organizar o seu território. O presidente da República não pode chegar aqui e inverter a mão de direção da Avenida na Costa, não está na competência dele. Mas aí você tem um porto que praticamente é um sócio em detrimento da cidade, frise, o modelo que nós temos hoje, né, para que a cidade se transforme numa espécie de servidão de passagem do porto. Isso não pode. É por isso que existe no mundo, onde se tem experiência, uma palavra de ordem de autonomização do porto. Então, no nosso sistema federativo, eu digo, estou com carriço, porque o CAP, o Conselho de Autoridade Portuária, que perdeu o seu caráter deliberativo e tem que recuperar, a corretíssimo, o carriço quando diz isso, é uma proposta de um programa de governo que a gente tem que defender para essa cidade que tem no porto um elemento chave para o seu desenvolvimento, que é a recuperação, né, do poder deliberativo do CAP. Porque o que é o CAP? O que é esse conselho? É um conselho tripartite, mas que tem os trabalhadores. Nesse giro que se fez, quem caiu fora nesse cavalo de pau foram os trabalhadores. Então, os trabalhadores não têm competência para discutir o porto.
a preservação do emprego, a gente discutiu muito isso na campanha de 2 anos atrás. Havia um silêncio constrangedor da cidade diante dessas operações que já estavam todas em andamento. Constrangedor. O município abriu mão do seu poder constitucional por um futuro que, na verdade, é sombrio. Então, o modelo de gestão, Mauro, tem que inverter essa lógica que existe hoje, de hiperconcentração em Brasília, né? Tem que inverter essa lógica. Na verdade, a ênfase tem que ser dada em termos locais e com um princípio implícito de um grau de autonomização de planejamento, porque você não planeja, nem em Santos, nem em Guarujá, por exemplo, se você for chefe do executivo, sem considerar o porto, sem considerar o entorno do porto, sem considerar os empresários do porto, sem considerar os negócios, vai desde a carga tributária até a ocupação do solo. Então, assim, a gente não pode ser a edícula do Porto de Santos. Não. Então, o modelo tem que ser esse. Agora, a acentuação desse modelo tem a ver com o registro de um compromisso radical e principiológico com a democracia. Por que esse modelo está funcionando assim e agora o empresariado local começa a ficar assustado? Porque ele é extremamente autoritário, né? Agressivo ao meio ambiente e excludente da sociedade local. Mas aí os empresários não pensaram que eles fazem parte da sociedade local. Eles vão rodar junto, e é por isso que eles estão apreensivos. Então o modelo seria esse, viu, Mauro? Eu acho que até uma contribuição que a gente pode dar a partir daqui seria dessa formulação, a reivindicação de ter algum grau de autonomização para esse corpo, entendendo que isso passa por um conselho tripartite, com garantias deliberativas e com uma presença importante, que já está, inclusive, na lei orgânica do município, né, das próprias cidades, né, na relação porto-cidade. Muito bom, acho que esclareceu bastante. Eu estou totalmente de acordo com a colocação de vocês. O modelo que a gente tem que buscar é um modelo de regionalizar o comando do porto, né? Democratizar o comando do porto, dar espaço para a sociedade local, dar espaço para os trabalhadores, dar espaço para os empresários. Como vocês mesmo colocaram, o CAP quase foi isso, né? Um aperfeiçoamento do CAP e um maior controle do CAP sobre a diretoria executiva do porto e, logicamente, que uma maior exigência de profissionalização também dessa diretoria, é um modelo que não é distante da nossa realidade. A gente chegou a treinar esse modelo, né? E esperemos que a gente tenha força aí política para isso. Então, nós vamos abrir agora a sala para mais participantes. Quero agradecer muito aí a fala do Douglas e do Carriço. Acho que foi muito legal. Vocês também respeitaram bastante aí o que a gente colocou de tempo. Foram bastante enxutos nas falas e parabéns aí aos dois pela fala. Muito legal esse nosso debate. Então está aberto aí o pessoal da técnica, por favor. Vai ler o que as pessoas estão escrevendo, não?
Bom, estamos no aguardo aqui do pessoal, tinha mais de 30 pessoas nos ouvindo no YouTube, vamos ver quem vai migrar para a nossa plataforma. Temos aqui o Vilela fez alguns comentários. Quer fazer um comentário aqui, Vilela? Oi, Douglas. Oi, Mauro. Oi, Carriço. Tudo bem, Vilela? Vi que você fez alguns comentários aqui sobre a cereja do bolo e tudo mais. Você quer colocar aqui para o Carriço e para o Douglas para eles comentarem? Então, eu queria, na verdade, falar duas coisas. Primeiro, essa questão mesmo, né? Esse processo todo de privatização aí, maquiado de desestatização e de concessão, então, ele vem com dois ícones, né? Um é essa questão do túnel e outra é essa questão do tal dos 60 mil empregos, que é meio um número meio cabalístico aí, que volta e meia se fala toda vez que vai fazer alguma mudança na nossa região, esse número é um número que aparece, né? E então eu queria um pouco que o Carriço e o Douglas um pouco falar sobre isso, mas eu já queria engatar a segunda observação, que era, né, quando o Douglas e o Carriço falam de todo esse impacto com relação à cidade e tal, eu queria um pouco que eles abordassem o impacto que tem, por exemplo, todo esse processo de desestatização no esvaziamento econômico, que é na redução da massa salarial, na redução e inclusive no aumento do processo de precarização do trabalho no porto, né? Douglas, inicia essa. Está bem na área sua. Pronto. Olha, é interessante essa pergunta do Vilela pelo seguinte: no processo de discussão sobre a mudança e o que essa mudança traria de emprego, se lançou bem esse número: 60 mil empregos serão criados. Aí, eu participei de algumas das reuniões em que isso estava em debate e tive a oportunidade de fazer essa pergunta. Qual é o cronograma de criação desses empregos e qual é a qualidade desses empregos? Eles não souberam responder em nenhum momento. Depois disso, isso foi numa reunião lá, na própria Codesp, né, no Porto, mas depois, nas audiências públicas, eles continuaram não respondendo. Mas por que eles continuaram não respondendo? Porque isso não decorreu de nenhum planejamento sistemático, é uma expectativa que eles têm, e a partir de uma premissa muito precária. Vou dizer por quê. Os estudos preliminares do PDZ davam conta, isso pode ser acessado por qualquer um, de uma expectativa de crescimento de 3% do Produto Interno Bruto a partir de 2020. Essa elaboração foi feita em 2019 e os documentos publicados colocavam uma expectativa de crescimento médio, né, do PIB de 3% a partir de 2020. Bom, o que aconteceu em 2020? O PIB caiu 3%. O PIB foi negativo. Então já frustrou um planejamento que não tinha outro elemento a não ser essa minha expectativa. Em 2021, ano passado, o PIB foi de algo em torno de 3%. Nos 2 anos, o que você tem, nos 2 anos já da série histórica que eles construíram, foi um crescimento de 0,6%. Muito longe do que eles imaginavam que ia acontecer
nos 2 anos que eles programaram, que era algo em torno de 7%. Então, se isso fosse sério, esses 60 mil empregos já tinham rodado. Mas serve para a gente também conferir o caráter absolutamente superficial desse número, Vilela. Então, esse número, em termos de projeção técnica, ele não tem credibilidade nenhuma. E, aliás, é essa a questão que mobiliza os sindicatos trabalhadores, a insegurança sobre essa pauta. Com relação ao túnel, é muito bom que a gente entenda o que é esse túnel. O túnel aparece aqui como uma contrapartida do concessionário da privatização da gestão portuária. E só um parênteses, isso é mais ou menos o seguinte: imagina que você tem ali o mercado de peixe. O mercado de peixe é um próprio público, né? Mas as operações ali de compra e venda de peixe, etc., são de particulares. Agora você vai privatizar a gestão. Então a prefeitura sai da gestão e vai entregar para um daqueles que operam ali essa própria gestão. É evidente que ele vai priorizar a localização do box dele no melhor lugar, é evidente que ele vai, em tudo e por tudo que ele puder, maximizar os lucros. Essa denúncia que vem sendo feita pelos especialistas, inclusive. Nesse contexto, o túnel não é exatamente uma decorrência da desestatização, ele é uma contrapartida, com um preço fixado. Esse preço é 3 bilhões de reais, porém, a ser pago em 3 parcelas. O que os especialistas dizem? Que existe já, no caixa da autoridade portuária, uma quantia de 1,3 bilhão de reais, exatamente a primeira parcela, que esse futuro concessionário vai ter que aportar inicialmente, mas que ele já vai ter, uma vez vencendo a concessão, ele já vai ter acesso a esse dinheiro. Então, parte do que ele vai pagar na primeira parcela não vai sair exatamente do bolso dele. Então, o túnel, ele entra nessa operação, altamente questionável. Não é um investimento propriamente dito nesse sentido. E uma última questão sobre esse túnel, que é, como eles dizem que não serve, não é exatamente um equipamento para a operação portuária, ele serve para, estou dizendo isso, serve para a sociedade local, né? Vai beneficiar a comunidade. Mas no decreto que foi editado recentemente para que haja um modelo, né, tanto de construção como de exploração desse túnel, aparece lá uma tarifa, que é a tarifa muito próxima do pedágio. Então você tem que pensar o seguinte: esse túnel que vai ligar Santos ao Guarujá, ele vai servir a quem? Ele vai privilegiar, por exemplo, uma linha de transporte coletivo, porque os trabalhadores que se movimentam, eles vêm pela barca, né, pelo catamarã, por exemplo, porque é bem mais barato. Eles vai ter uma linha de transporte coletivo, por exemplo. Vai passar VLT nesse túnel? Ou não vai? Então, toda essa discussão, é evidente que não é uma discussão apenas para a gestão portuária. Essa é uma discussão de interesse das administrações locais e tem a ver com mobilidade urbana. Agora, se a gente fosse perguntar se há algum nível de tratativa para essa integração modal, considerando o túnel, não há. As administrações públicas locais simplesmente não entraram nisso, para ver o nível de precariedade com que a gente está tratando esse assunto. Eu tenho 2 perguntas aqui. Uma vem do Vicente Vieira, que eu mesmo, se eu entendi, eu mesmo vou responder. Ele pergunta se com a concessão, a privatização, será necessário repassar as obrigações vinculadas à administradora do porto para terceiros. Sim, a resposta é sim. Se isso vier a acontecer,
todas as obrigações que são hoje da autoridade portuária vão passar para esse terceiro que, se isso vier a acontecer, vai assumir esse papel da autoridade portuária. Essas obrigações deixariam de ser de um ente público e passariam a ser de um ente privado. E a segunda aqui, que acho que tem o perfil do Douglas, uma pergunta do Augusto Canuto: você tem uma ideia de quantos empregos foram criados nos últimos anos e quantos foram perdidos no Porto? Se você tem um saldo disso daí, ou se esse tipo de estatística hoje não está muito claro, Douglas? Não tem um número preciso, mas a dinâmica é de decréscimo, é de perda permanente de emprego. Inclusive, mesmo a gente considerando todas as empresas que estão na retroárea, que estão fora do porto organizado, mesmo com essa massa toda? Então, esse número não é muito preciso, difícil. Item de relativização. Mas eu estou considerando aquela operação do porto direta, né? É disso que eu estou falando, né? Porque aqui a gente teria de medir também, isso é interessante essa pergunta também, porque ela introduz como é que a gente vai tratar, e aí não é só a questão dos trabalhadores, né? Aí é a questão também da administração pública local. Como é que a gente vai tratar o nível de automatização que essas operações implicam? Por exemplo, nesse modelo de um porto que tem essa característica de silos, o nível de empregabilidade é baixíssimo. É baixíssimo, porque o nível de automatização é mais alto. Agora, contabilizando aí o retroporto, eu não teria esse número exato, não. Mas a dinâmica da operação, tal como eles estão concebendo agora, não é promissora para a empregabilidade. É por isso que, quando eles fazem a projeção dos tais 60 mil empregos, eles levam em consideração também o retroporto, etc., mas é muito inconsistente esse dado. E não é confiável. Isso tem gerado muita polêmica nas audiências públicas e muito questionamento. Eu queria complementar, é possível, Mauro? Certamente, Caís. Olha, o retroporto é um objeto insondável, imponderável, né? A própria prefeitura, quando defende a importância de gerar negócios e abrir empresas no retroporto para se defender das inúmeras irregularidades que a gente tem na cidade, né? A gente tem muita empresa na franja, né, dos bairros limítrofes ao porto, funcionando irregularmente do ponto de vista do zoneamento, e que a prefeitura fecha os olhos, né? Por exemplo, a população da Vila Matias está lidando com isso há 2 revisões da lei de uso do solo. Sim. Né? Inclusive com ação civil pública aberta, né? Com inquérito civil público aberto, enfim. E a prefeitura cita dados que ela mesma não comprova, né? Você desagregar, por exemplo, o que é a arrecadação de ISS, de atividade portuária ou retroportuária, né, da arrecadação de ISS global do município, eu nunca vi nenhum trabalho, nenhuma prestação de contas da prefeitura, nada consistente nesse sentido. E a questão do trabalho vai pelo mesmo caminho, né? Se você não consegue identificar com clareza quais são exatamente aquelas empresas que prestam serviço para o porto, na enorme gama de empresas que tem na cidade, como que você consegue, né, descobrir qual que é o número de trabalhadores vinculados a ela? A forma mais fácil, se a gente soubesse, né, como fazer isso, é pela RAIS, né? Que é aquela relação que toda empresa tem que fornecer anualmente, né? Falando do número de trabalhadores e tal. Aí, se a gente tivesse
essa correlação é o meu desejo, né? Meu desejo de consumo como pesquisador é ter esses dados abertos para entender melhor o peso do porto na cidade, né? E isso vale para o Guarujá também, evidentemente. Nós não estamos falando só de Santos. Então, assim, os dados, aquilo que eu falei no começo da minha fala, os dados são extremamente fechados, a gente tem, é tudo muito difícil, e aí o setor produtivo fica usando esses números espalhafatosos, né, a cada investimento que eles anunciam, mas a gente não tem como contradizê-los exatamente porque os dados não estão abertos. A gente só desconfia que seja um exagero. Como, por exemplo, a manchete da tribuna de ontem, né, dos 12 mil empregos do terminal da Petrobras e tal. Ora, no mesmo lugar que o terminal da Petrobras vai se instalar, existia o terminal da Transpetro, né, que era o que senão uma empresa do grupo, né, Petrobras, né? Como que vai assim, cara pálida, vão surgir 12 mil... Gente, 12 mil empregos, né, eu acho que é mais do que tem, talvez seja mais do que tem de emprego em Cubatão hoje, ou próximo do que tem a massa de trabalhadores empregados diretamente em Cubatão hoje. É emprego pra caramba. Eu duvido, eu truco que você vai empregar 12 mil pessoas. Ah, mas tem os trabalhadores na etapa de construção, né? Etapa de implantação e tal. Bom, aí a coisa começa a ficar séria, porque trabalhador em etapa de montagem, de construção, é uma mão de obra que muitas vezes é precarizada, e muitas vezes quando aquele ciclo de obras termina naquele local, acaba ficando esquecido por ali, pela cidade, como aconteceu com os bairros Cota, como aconteceu com a Vila dos Pescadores, como aconteceu com a Vila Esperança, e nós temos N exemplos aqui na Baixada Santista, né? Então, esse tipo de emprego para construção, se não houver um planejamento sustentável que garanta, né, durante anos, esse tipo de coisa, também não me encanta muito, não me anima muito, sinceramente. Basicamente é essa questão. Quanto ao túnel, eu queria aproveitar o gancho também para comentar a pergunta anterior, né? Pelo que eu entendi do edital, a concessionária vai se responsabilizar por 20% do investimento do túnel. E ela vai poder contar com a arrecadação das tarifas. E o que eles falam do VLT é assim: o túnel estará preparado para o VLT. Bom, gente, o túnel, o Rubens Ferreira Martins aqui também pode preparar ele para o VLT, né? É só você dividir lá uma faixa e tal, né? Ou ocupar uma das mãos de direção dele só para o VLT. Enfim, gente, papel aceita tudo, né? Então, nós não somos mais trouxas. Então, essa coisa de o túnel estará preparado para o VLT, leia-se, o túnel não prevê o VLT, né? E tem outros detalhes importantes. A inserção urbana do túnel, dessa última das N versões que eu tive conhecimento, ela é muito complicada. Por exemplo, ela destrói praticamente o que sobrou da ambiência urbana da Bacia do Macuco, que é, para mim, uma das paisagens urbanas mais preciosas dessa cidade, e que ele está lá jogado há décadas e ninguém dá a mínima, gente. Olha, muitas cidades do mundo gostariam de ter um lugar tão bacana como a Bacia do Macuco e a Bacia do Mercado. Imagina se esses lugares estivessem num país europeu, né? Já tinham virado grandes atrações turísticas, cheio de lojas, cheio de restaurante em volta. Vão botar pista com trânsito de alta velocidade ao redor da Bacia do Macuco inteira. E um dos acessos está do ladinho dos 2 terminais de granéis sólidos que vão operar com nitrato de amônio, o que o Douglas estava comentando. O que está em construção, já que é o da Hidrovias, que é do lado do Concais, né? E o outro que se pretende colocar no lugar do terminal da Marimex, né? Então, assim, um dos acessos do túnel vai estar muito próximo, encostado
nesses terminais fertilizantes. Então, aquela explosão, que espero que nunca ocorra, que isso seja, né, uma coisa de pitonisa grega e tal, que foi uma mãe de Ná, né, meio desavisada, enfim. Mas se isso acontecer, gente, acabou o túnel. Né? Então, eu acho que as pessoas precisam ter um pouquinho mais de clarividência, de percepção quando elas propõem as coisas. Né? Você não faz um desenho no papel sem considerar o que está em volta. Né? Como é que você vai, ao mesmo tempo, defender terminais de fertilizantes numa área que tem terminal de passageiros, que tem 2 bairros altamente populosos, como Vila Matias e Macuco, universidades importantes ali perto, né? E, ao mesmo tempo, você vai implantar um túnel ali do lado. Né? Era isso. Gerson quer fazer algum questionamento, Gerson? Vendo o Gerson aqui. Opa. Aqui está paralisado. Oi, Mauro. Algum questionamento aqui para os nossos debatedores? Na verdade, a gente está aqui na retaguarda, né? A gente fica entrando e saindo, e às vezes perde alguma coisa da história. Eu sei que o Douglas já falou acerca da privatização da autoridade portuária, mas eu gostaria que, se fosse possível, pela gravidade e extensão dessa questão, que é uma questão política que eu reputo da maior relevância, né, para a soberania nacional, enfim. Eu pergunto ao Douglas se ele poderia desenvolver um pouco mais esses aspectos desse problema, que seria a privatização da autoridade portuária. Essa seria a minha pergunta. Gerson, tem algumas coisas que a gente consegue entender, e eu gostaria de reiterar aqui a minha participação nesse processo, que é numa advocacia participando desse litígio, do lado dos trabalhadores, né, de um sindicato de trabalhadores, e também com uma ação popular, subscrita pelo parlamentar Francisco Nogueira, questionando o PDZ. Nesse contexto, nós não temos ainda uma finalização desse modelo. O que eles dizem? Eles, em primeiro lugar, a primeira referência mais radical, que isso é um projeto bolsonarista, né, implementou, foi no Espírito Santo. Privatização total, radical. Então, um ente privado assume a gestão da autoridade portuária. Isso foi uma espécie de cavalo de pau que deu ruim. Né? Por quê? Porque é um processo, no final, que ficou um pouco parecido com o que aconteceu com a Petrobras. Ele gerou, na origem, o paradigma inicial era Porto de Melbourne, onde teve a privatização total. O fenômeno que decorreu disso foi um fenômeno chamado de inflação do frete. Por quê? Porque é óbvio, né? Se você é uma empresa, né, a tua saúde como empresa depende da tua capacidade de oferir lucro. Então, o que está se dizendo aqui em Santos é que não é exatamente esse modelo, porque os controles tarifários e algumas medidas que dão conta, né, de políticas públicas ainda ficariam sob uma autoridade do Estado, mas a gente não sabe exatamente como. Esse é o problema. E aí eles dizem que não é uma privatização, porque uma privatização implicaria em se desfazer dos ativos, e não vai haver essa orientação aqui. Todos os bens que ficarão à disposição daquele que arrematar no leilão, né,
essa privatização da autoridade portuária, essa desestatização, eles são reversíveis, daqui a 30 anos eles voltam. Então essa é a tese deles. Então não dá para falar, segundo eles, que isso é uma privatização, porque, na verdade, há uma preservação tanto do patrimônio público quanto de algum substrato, que aí a gente não sabe bem, desse controle tarifário. Mas veja, por que então que alguém se interessaria por assumir a gestão portuária? Porque a atividade portuária, que é essa, né, de carga, de descarga, movimentação de carga e armazenamento, essa está privatizada e acho que é autoexplicativo o interesse em privatizar isso, né, por parte de quem assume como empresa. E aí isso já existe aqui. Mas a administração não é uma atividade, digamos assim, fim do porto. A administração é uma função. Então, isso traz logo questionamento. Qual é a vantagem de se privatizar uma função? E aí vem, de novo, aquele exemplo que eu estava dando do mercado de peixe, né? Veja, a operação de compra e venda de peixe é a atividade fim ali, daquele próprio, mas o próprio é do município, e o município é que diz como é que são as instalações sanitárias, onde vai estacionar, como o cliente vai ser tratado, cria regras para o condomínio, etc., etc., levando em consideração o interesse público. Quando você privatiza essa autoridade, o interesse público dança. Porque a função administrativa também vai se subordinar, em primeiro lugar, aos lucros. Então, naquilo que você puder, na função administrativa, economizar, você vai economizar. Agora, imagina a tragédia de um modelo desse, numa situação que a gente já tem, onde, como a gente disse aqui, o porto está de costa para a cidade. Vai radicalizar isso. Porque toda a estrutura de conservação, por exemplo, da malha viária, que é impactada pela operação portuária, a política de transportes, subsidiária ou não, né? Bom, o Estado vai sair disso, então a discussão vai ficar como? Essa discussão. Vou dar um exemplo prático aqui. Se esse PDZ for colocado em funcionamento, o que está se dizendo é que a atracação dos cruzeiros vai ser feita lá no valor. Isso vai exigir uma operação de dragagem que não se faz há muito tempo. Mas por ali embarca muita gente para fazer a travessia Santos-Guarujá, né, via o bairro ali mais próximo. Tá certo? A gente sabe como é que é quando você tem a saída dos navios na ponta da praia para a travessia de balsa. Para, né? 1,3 bilhão de reais. Ele vai poder acessar